A paz de Yeshua, irmãos. Esse vídeo vai ser um vídeo de doutrina, né? A fim de mostrar para vocês o caminho que vocês devem trilhar nesse momento de aflição que vocês estão passando, assim como eu, nesse gang stalking, né? Sendo target indivíduo. Vamos lá. Primeiro ponto. Você já deve ter percebido que os seus inimigos lhe acusam. Eles fazem teatro de rua, te defamam, né? É um do modo de ataque deles é esse, né? Te causar culpa, te afrontar com medo, você sofre com a perseguição, né? Como lidar com essa situação? Irmãos, tudo está na Escritura. Toda a resposta está aqui. Toda, toda. Não há mais nada, não há outro lugar a buscar senão no Evangelho, senão na palavra de Deus. Não há outra saída. E glória ao Criador por isso. E o que eu quero te ensinar hoje vai ser uma pedra preciosa na sua vida, que se você prestar atenção no que eu te digo, você vai conseguir, irmãos. Olha, eu não sou mais do que ninguém. Eu dou graças ao Criador por tudo em minha vida, mas a força está aqui. A força está aqui. Eu quero que você deposite a sua fé na Escritura. Estamos lidando não com carne e sangue, mas principados e potestades. Olha, você vai rodar a internet buscando explicações pelo que é o gangstalking, o que é o que você está sofrendo, o porquê das coisas. E na verdade, irmãos, eu já passei por muita coisa e eu te afirmo, o que você está passando é mais espiritual do que físico. Mais espiritual do que físico. Talvez você não vai compreender isso hoje, vai demorar um pouco, meses, talvez anos, mas você vai chegar nesse entendimento e aí o que eu estou dizendo vai ter valor. Então preste atenção, porque o que eu vou entregar a vocês vale muito mais do que ouro, tá? Então vamos lá. Diante das acusações deles para te causar culpa, medo, pânico, né? Como lidar? Como lidar com essas coisas? Bom, quando eles lhe acusam, né? É mediante algo que você faz, que você sente aquela culpa, né? Mas eles estão espionando a sua vida, né? Às vezes são isso, eles têm vários modos operantes de agir, né? De atacar. Mas um deles é te atacando por algo que você faz no seu particular. E eles, você sabe, né? Que eles sondam a nossa vida, né? De diversas maneiras. Não vou entrar nesses detalhes, né? Mas você que é target de vídeo, você sabe o que você está passando, né? E um dos modos, a primeira coisa que você tem que fazer é, é parar de ser dominado pelos seus desejos. Porque eles estão lhe acusando de algo que a sua carne faz. Porque você deu lugar à carne, mas você não é a sua carne. Escuta essa palavra. Você tem que nascer do Espírito e andar em Espírito. E então você é uma nova criatura. A partir do momento que você é uma nova criatura, você não pratica mais o desejo da sua carne. E sobre aquele que é espírito não há acusação. Não importa o que você tenha feito, o inimigo ele quer lhe acusar. Ele quer jogar em você a culpa. E isso afasta você da fé. E isso que o inimigo quer, ele quer que você perca a sua fé. Todavia, o que eu aconselho a você, irmão, é se alimentar da palavra. É buscar mais de Deus. É buscar do Criador, é buscar de Yeshua. É depositar nele o seu cansaço. E acreditar em tudo que está escrito, toda a palavra. Acredita em toda ela. Essa realidade, irmãos, ela foi formada pelo Criador, ele não nos deixou só. Você não está na mão dos seus perseguidores, você está na mão de Deus. Todos estão na mão de Deus, na mão do Criador. Aceita essa palavra e tente entender o que eu estou passando para você.
um entendimento que eu vou levar vocês a compreender e saber lidar com o grande stalking. Olha, um jeito de você deixar a carne, deixar a carne e nascer do espírito, deixar que o espírito te guie, é você ocupar a maioria do seu tempo louvando a Deus. Porque muitos têm a recaída, né? Aquela recaída, eu faço você tem um certo hábito que não agrada ao Criador. Aí você dá uma parada e depois você cai e depois vem aquela culpa. É o inimigo jogando a culpa em você. Mas ao mesmo tempo, você tem que sentir um pouco de culpa, porque a tristeza que gera arrependimento, ela é boa. Mas aquela tristeza, tem tristeza do mundo que leva à morte, né? A tristeza do mundo, ela leva à morte. Mas a tristeza que gera arrependimento, essa é boa para você. Então você tem que se sondar, você tem que se analisar. Essa tristeza que quando você tem uma recaída, independente de qual for o seu trauma, de qual for o seu vício, né, da vontade da carne, eu não sei o que você está passando. O meu era a lascívia sexual e eu tinha recaído na masturbação, nessas coisas, que são hormônios, né? Sou um homem, né? Quem é homem entende isso, é questão hormonal, a mulher também tem isso, mas você tem que entender que quando você cai, o que gera em você? É um arrependimento de culpa? Não, é uma tristeza de culpa para ter arrependimento, que você quer se arrepender, gera aquele arrependimento, você ajoelha no chão pedindo perdão, ou é é a tristeza do mundo? Porque a tristeza do mundo gera morte. Mas a tristeza que gera arrependimento, essa pode te aperfeiçoar. Então você tem que se analisar. Você quer mudança? Quando você tem uma recaída em alguma dessas questões das acusações, você tem esse arrependimento? Se tiver um arrependimento, que você dobre o joelho no chão, fique em paz. Você está sendo apacentado. Você está sendo apacentado e vai ser aperfeiçoado. E eu vou te dar aqui as chaves para você conseguir vencer de uma vez por todas. Em nome de Cristo, e Ele sabe, está na mão dele. Eu também estou na mão de Criador, Ele me guia, me apacenta, me orienta e apacenta você também. Então, preste atenção, irmão. Vamos lá. Se você teve a recaída, e aí você pensa, nossa, oh, meu Criador me perdoa, tal. Tudo bem. Passa no dia seguinte, sabe o que você faz? Começa a orar mais, buscar mais, ocupar a sua mente só no que é bom, no que é justo, no que é puro. E eu vou passar algumas chaves para você. É a seguinte, olha, guarda isso na sua mente agora. Não deixe que os traumas e os pensamentos dominem a sua mente, mas deixe que quem domine a sua mente seja o Criador, o que é bom, o que é justo. Então você vai ficar em oração. Melhor é permanecer em oração do que dar voz aos seus pensamentos. Porque primeiro motivo que você tem que orar sempre. Deitou na cama, o inimigo ele pode estar ao derredor. Ele pode vir ali na tua mente e ficar sondando. E ele quer mesmo que você fique se martirizando no trauma. Fique só pensando no que não é bom. E a carne sua, e você já está em uma desvantagem, porque se você ficar pensando nas coisas, nas lembranças, se você ficar pensando em qualquer tipo de pensamento, saiba que quem está reinando é a sua carne. A sua carne, infelizmente, irmãos, ela milita contra o seu espírito. Então, você tem que pensar no que é do alto. Quando você pensa no que é do alto, quando você dá glória ao Criador, até mesmo em pensamento, você está em espírito. Tudo que é do alto é espiritual. Então eu aconselho você, deitou, colocou sua cabeça no travesseiro, fechou o olho, começa a glorificar o Criador e abandona todo tipo de pensamento contrário. Tudo que não for do Criador, deleta. E fique só com o Criador. Olha, o Criador quer que seja assim. Leia a Escritura e você vai entender.
Ele quer que seja assim, irmãos. E aí você vai começar a perceber certas mudanças. No dia seguinte, dia após dia, você vai perceber essa mudança. Da mesma maneira, se você continuar tendo recaída, avance mais em espírito. Sempre avance mais. Se arrependa do que fez? Sim, se arrependa, peça perdão ao Criador. Mas acima de tudo, busque mais dele. Mais. Olha, o que tem funcionado para mim, isso é a vontade do Criador que seja assim, mas a gente não tinha essa noção, eu não tinha essa noção que buscar o mundo espiritual nos livrava assim de maneira tão concreta de nossas aflições. Mas eu comecei a orar mais. Coloquei alguns horários no meu dia para ajoelhar e agradecer ao Criador. Eu e minha avó mora comigo e eu e ela se ajoelhamos no chão, cantamos louvores, pedimos a palavra, conversamos um com o outro, né, a respeito de Deus, do Criador, e isso tem sido muito bom, um culto, né? Se você tiver um parente, um irmão, uma avó, alguém que da sua confiança, faça isso, faça isso. Na parte da manhã e na parte da tarde, eu aconselho que das 8 até as 9 da manhã, nesse intermédio de horário, você se una com o seu parente, com o seu familiar e comece a orar, comece a cantar hinos, né? Busquem buscar o Criador, falar do que é do alto. E quando vier a perseguição, você sentir a dor da perseguição, permaneça em paz. Eu vou falar mais sobre isso adiante. Mas até então, guarde isso na mente. Persevere a paz em si, tá? Que essa é a vontade do Criador. Deixa que eles tirem a sua paz em Cristo. A paz de Cristo não é igual à paz do mundo. Você tem que se alegrar. A palavra, se você se alimentar de toda a palavra, você vai entender que é para a gente se alegrar na perseguição. É para considerar como o nosso Pai estivesse nos corrigindo. Ah, mas o nosso Pai não tem nada a ver com os do mundo. Tá, mas todavia aceite que o Criador está te moldando. Ele te quebrou, ele quebrou o velho homem, o vaso de barro, e está te remodelando. Tá? E para isso, você tem que começar a olhar o mundo com outros olhos, é espiritual. É espiritual. Para você ser uma pessoa espiritual, você tem que se alimentar do que é do alto. Quem é do alto se alimenta do que é do alto. Mas quem é carne se alimenta da carne. E o que é da carne? O que é o fruto da carne? Senão a raiva, o rancor, o ódio. E você vê que os ataques dos seus inimigos, muito do ataque, se não a maioria deles, é só para te tirar do eixo. Para que você fique com raiva, ódio, rancor, porque eles se alimentam disso. Eles ganham para isso. Eles estão servindo os principados e as potestades. Você não está lutando contra carne nem sangue. Todavia você tem que orar pelos aqueles que lhe perseguem. Vai ser difícil, você vai. Eu não estou falando que você vai conseguir praticar tudo isso de uma vez só, mas vai ser um processo. Nos primeiros dias você vai falando, não, Deus, perdoa, eles não sabem o que fazem. Aí vem, te perturbam, te perseguem, tirem sua paz. Quando vê, você acabou se irando e falando que você não devia. E aí você lembra, fala assim, nossa, Criador, me perdoa. Você vai perceber que o Criador ele tá te guiando, ele quer que você se torne parecido com ele, parecido com Yeshua. Que você seja um ser espiritual e não dê mais lugar à sua carne. É um processo. Tem sido assim na minha vida, tá? Glória ao Criador por isso. Quando você perceber a dor da aflição, da perseguição, lembra do que está escrito, porque a palavra ela é vida. E diz que é para a gente se alegrar. Então você tem que enxergar essa perseguição com outros olhos. Você tem que observar com outro ponto de vista, outro olhar. E para isso você tem que aceitar tudo que está aqui. Tudo. Porque é o Criador que realmente está no controle, irmãos. Quando você descobrir, você vai ter paz. Os ataques não vão ser da mesma maneira.
Dia após dia você vai estar sendo aperfeiçoado no caminho da verdade. Eu clamo ao Criador que Ele coloque esse entendimento em você, que você compreenda. Você vai sair dessa, mas para isso você tem que se render a isso. Você tem que se render a toda a palavra. Esse é o seu alimento. A partir de hoje, isso aqui tem que ser o seu alimento diário. Tá? Tá bom? Em Efésios 6, Paulo ensina para a gente buscar se revestir de toda a armadura de Deus. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, sandália da preparação do evangelho da paz, o bracelete da... Não, ele não fala bracelete da bênção, isso eu coloco na minha oração. É o escudo da fé e a espada do Espírito. Agora, qual é o objetivo do inimigo? Te desarmar. Tirar de você essas armaduras. Ele quer tirar de você o cinturão da verdade. Ele quer armar comprou uma situação para que você minta. E aí ele tirou de você o cinturão da verdade. Então os ataques que eles estão jogando contra você, muito é para te desarmar no mundo espiritual. Desarmar, tirar de você a sua fé. Tirar de você a sua pureza. Te fazer reinar em carne e não em espírito. Veja bem, você tem que reinar em espírito e não na carne. Entenda comigo. Vamos lá. Essas recaídas que você teve, eu não sei qual é o seu problema, mas vamos supor. Você teve uma recaída. Será que você não estava dando mais voz à sua carne? Com certeza. Porque até mesmo quando você se cala, se você dá voz aos seus pensamentos, é a sua carne que está ali dominando. Ah, você está lembrando no passado, ah, você está lembrando naquela mulher, ah, você está lembrando naquela coisa, naquilo. É a sua carne. Mas a partir do momento que você começa a lembrar da palavra de Deus, da glorificar a Ele, além de você estar fazendo a vontade do Criador, é o que está escrito, ele fala, orai a todo momento. Todo momento a gente tem que orar, está em um processo de oração. Esse é o seu chamado. Aí você vai começar a ver quem é você de verdade. Você vai ver que você não é essa carne pecaminosa. Você morreu para o pecado, mas ressuscitou em Cristo. E você consegue ver, você percebe, você desperta e fala assim, nossa, é possível se purificar, é possível ser uma pessoa pura. Você vai sentir a pureza. Você vai sentir como é que você deveria ser de verdade. Quando você começar a parar de dar voz aos seus pensamentos e buscar da palavra, buscar da presença de Deus. Negar a sua carne. De todo modo, de todas as suas forças. E aprenda a viver da palavra. Aprenda a se alimentar do que é do alto. Então você vai conseguir sair disso. É só assim, irmãos. Não tem outro jeito. Não tem. A palavra diz também que muitos se fizeram, casaram, né? Decidiram casar, mas lá também está escrito assim, uns se fizeram castros por conta do reino. Eu não sei o que você está passando, não sei se é solteiro, casado, mas a gente tem que buscar se purificar de todo o desejo da carne. Se o seu desejo, se você está dando razão à sua carne, isso está te fazendo pecar, você tem que se fazer casto. Você tem que buscar ser casto. E para isso você tem que parar de dar voz à carne e deixar que o Espírito reine. É um processo, mas é possível. Cristo o sabe. Ele tem me guiado. Todavia, daquele que tiver de pé, vigie para que não caia, né? Então, o Criador vai na frente e também está escrito, irmãos,
que se a gente buscar entender a palavra e andar no que está escrito, compreender tudo que está escrito, a fim de não tropeçar, tudo vai bem. Se alimentar de tudo que vem do alto, irmãos. Faça isso pelo seu bem, então tudo vai bem, tudo vai dar certo na sua vida. O problema é quando nós somos rebeldes e não se entregamos à palavra. O Criador, ele quer que nós sejamos seres espirituais e não carnais. Deixe tudo que for mundano. Procure se desvincular daquilo que sua consciência diz que é errado. Sabe, eu vou falar para você, a gente não consegue sair do mundo totalmente. É muito difícil, é possível. Creio que sim, João Batista conseguiu, mas totalmente é difícil. Eu mesmo, eu jogo videogame e eu sei que eu estou gastando parte do meu tempo com o que não é do alto. Porém, nós temos que se esforçar de não fazer certas coisas que realmente pesam no mundo espiritual. Nunca regredir, sempre avançar. Sempre avançar. Não volte para trás. Procure sempre dar um passo a mais. Vai ter momentos que você vai se sentir só, vai ter momentos que você vai sentir aflição, mas é um processo. Tudo isso vai passar a partir do momento que você começar a andar em espírito, que você começar a se alimentar do que é do alto. Tudo vai passar. Tudo é passageiro, é um momento para todas as coisas. Só não deixe que o inimigo consiga tirar de você a sua fé por conta das perseguições, irmãos. Eu mesmo, agora que estou fazendo esse vídeo, já sofri alguns ataques aqui. Não sei se vocês notaram aí, mas o Criador sabe das coisas, está tudo na mão dele. O que eu não posso deixar é que essa ira me domine. E isso se torne em mim ira. Que a perseguição deles acaba se tornando ira em mim. Eu não posso deixar. Toda vida, o que me faz se proteger disso? A palavra. A palavra me fez olhar para essas coisas de outro modo. Olhar para essa perseguição de outra maneira. Entende? E se você conseguir alcançar isso, vai ser de muita valia para você também. Olha, se alegrar na perseguição, porque está gerando em nós esperança. Entende? O Criador está apacentando. Deixa na mão dele. Tenha paz, tenha paciência. Tem outro porém, você tem que observar, tem um outro modo de ataque deles também, eu lembrei aqui, eu vou compartilhar com vocês, que eles vão começar a vir com qualquer tipo de assunto com você. E o Criador não quer que você faça parte de qualquer tipo de conversa, tá? Então você tem que se desvincular de pessoas que vêm falar de outras coisas, se não for de Deus, se não for de Cristo. Porque senão você infelizmente vai estar fazendo parte, de certo modo, da maldade deles. Isso está escrito, está escrito. Bom, depois eu vou ter que fazer um estudo melhor sobre isso e vou falar os versículos certinho para vocês. Mas a vontade do Criador é que você não faça parte de más conversações, e você sabe que isso é verdade. Os seus inimigos, eles vão vir. Uma das setas do inimigo é essa, a má conversação. Porque no mundo espiritual, a partir do momento que você começa a opinar, a julgar certas coisas, é a sua carne julgando. E isso abre brechas espirituais. Os seus inimigos são feiticeiros. Os seus inimigos, você sabe o que você está passando. Vamos lá. Como desviar disso? Se abstenha desse tipo de amigo, de pessoas. Se abstenha desse tipo de conversa. Saia do ambiente.
Negue fazer parte de fofoca, de futrico, de conversinha, de mexerico. Negue. Vai ter momentos que você vai errar, quando você vê, você acabou falando, acabou caindo na seta, acabou fazendo parte da conversinha. Infelizmente você caiu, mas você tem um advogado no céu, acima de tudo, tá? Que é Cristo amado. Mas você se ponha de pé, não perca a esperança, não perca a fé e continue no caminho, tá? Continue no caminho e se desvincule dessas coisas. Tire isso da sua vida. Você vai ver que as coisas vão melhorar. Isso traz em você também um aspecto de santidade. E começa a gerar em você um espírito renovado também, tá? Ou você acha que o nosso Salvador, ele era mexeriqueiro, ficava falando futrico, essas coisas? Não. Nós temos que falar menos e ouvir mais. Aquele que domina a sua língua pode dominar todo o seu corpo. Mas aquele que fala demais, o pecado está às portas. Consegue entender? Consegue alcançar? Você tem que procurar esse entendimento, guardar na tábua do seu coração e dia após dia deixar que essa palavra o guie, domine o seu ser. Isso é espiritual. Se você acreditar no que eu estou te falando, é fé em você. E essa fé não vem de você. É Deus que lhe deu. É o Criador que lhe concedeu. Então, irmãos, desfaça de certas amizades que não têm o amor em Cristo, que não preferem a palavra de, não preferem falar da palavra de Deus, preferem falar de outras coisas. Desfaça essas amizades. Procure buscar os santos, as pessoas justas, as pessoas boas. Por mais que esteja difícil na sua vida encontrá-las, porque quem é um target indivíduo, achar pessoas boas é muito difícil, achar quem é de verdade. É complicado, é difícil, mas é possível. Eu ainda estou nessa busca, vou ser sincero, é difícil, é complicado, mas eu não me deixo desfalecer, eu não me deixo que a dor da perseguição, do gangstalk, dessa luta, tire de mim a esperança de que o mundo tem amor, está repleto da presença de Deus. Eu sei que é um vale que vai acabar, vai acabar. Toda via seja feita à vontade do Criador. Mas eu coloco vocês em minha oração, que o Criador abençoe e dê sabedoria e entendimento a todos que estão passando pelas dores da perseguição do gangstalk e consigam passar, consigam tolerar, consigam permanecer de pé e andar no caminho da palavra, da resta da justiça de Deus. Porque o que o Criador quer é que você, nas primeiras coisas da Escritura, já na oração do Pai Nosso, ele diz que primeiro é para a gente buscar o reino dos céus e a justiça. O reino do céu e a justiça. Para você alcançar o reino de Deus, você tem que se purificar. Você tem que se santificar. Você tem que andar de acordo com a palavra. Não tem outro jeito. Não dá para você ficar ainda fazendo desejo da sua carne, à torto, à direita, achando que você vai alcançar o reino e a justiça. É muito mais complexo que isso. Enquanto você estiver fazendo o desejo da sua carne, você está fazendo o desejo dos seus inimigos, daqueles que estão te perseguindo. Então nasça do Espírito e deixe o que é da carne. E então você vai começar a despertar para outro tipo de pensamento, para outro modo de vida, ter uma compreensão melhor do que você está passando, do que é toda essa situação, né? E não vai ser mais a aflição que você passa. Irmãos, eu passo por muitas coisas. Mas, vou falar para você, depois que eu comecei a buscar mais do alto, tem mudado dia após dia. E eu peço ao Criador que mude também na sua. Eu vou fazer uma oração de encerramento. E se você que estiver aí também, feche os seus olhos.
Se você não acredita em Deus, feche os seus olhos nesse momento. Você está passando pelas dores das perseguições. Tente se entregar ao que você está escutando. Tente entender o que eu estou lhe falando. Então feche seus olhos e tente meditar na oração. Ore comigo, irmão. Pai justo, poderoso e misericordioso, graça te damos, Pai, pela tua palavra, por ter nos dado proteção, Pai, entendimento, Pai justo. Que és poderoso, Pai, és misericordioso. Pai, dê entendimento e sabedoria a tantos quantos estão escutando, Pai. Esses ensinos, Pai, estou passando a eles, Pai, o que te tem me dado. E te pode, Pai, fazer um renovo na vida deles, Pai. Fazer os teus servos, Pai, até os incrédulos, a quem estiver escutando, aceitar, Pai, o que é do alto e negar o que é da carne, Pai. Para poderem fazer a tua vontade, Pai justo. Tu és poderoso e és o todo, e este pode todas as coisas. Pai, entrega em tuas mãos estas pessoas. Pai, eu não sei o que ele tem passado. Eu não sei o que eles têm vivido, mas compreendo, Pai. Te sabe de todas as coisas. Tem misericórdia, Pai. Seja lá qual for a culpa, quais forem os ataques, Pai. Que eles se sintam conectados contigo nesse momento. Que eles sintam a necessidade de buscar o que é do alto, Pai. E se entregar de puro coração a Ti, Pai justo. Para serem apacentados, guiados, Pai. A ponto de não duvidar, a ponto de praticarem a tua palavra, Pai. Tem um renovo, dê um renovo na vida dos teus servos. Ponha-os de pé, Pai justo. Tu és poderoso, Pai. Eu clamo a ti, Yeshua. Santo é o teu nome, Pai. Se tiver um que não acredita na tua presença, sinta a tua presença nesse momento, Pai. Invada o coração dele com o teu espírito consolador. Oh, Pai, dê um entendimento a eles que se eles fizerem tudo o que está escrito, de acordo com a tua vontade, tudo vai bem. Em teu santo nome, este eu agradeço a ti. Amém, Pai justo. Tu és poderoso. Irmãos, pratiquem tudo o que é do alto, procurem viver o que é bom, o que é reto, o que é justo. E deixem todo o aspecto da maldade. Se abstenham de tudo que for obscuro, toda aparência do mal. E andem retos na presença de Deus, que logo você vai começar a ver mudança. Eu tenho certeza disso. Você vai passar esse vale. Não é para sempre, tá bom? Então, fiquem na paz de Yeshua. Amém, irmãos.